Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre observadores de estado. Então aqui estão os tópicos da aula. Vamos falar inicialmente, fazer uma pequena introdução, depois a gente vai falar do projeto de observador para sistemas monovariáveis e finalmente como podemos usar o observador para fazer o controle, por realimentação de estado quando o estado real não é disponível. Tudo bem. Qual é a ideia básica de se construir um observador de estado? O objetivo é, a partir da medição do sinal de saída e do conhecimento do sinal de entrada, aplicado em um sistema dinâmico, estimar o estado do sistema. Certo? Estimar o estado a partir da medida da variável de saída e do conhecimento do sinal de entrada que está sendo aplicado. Qual é a aplicação dessa ideia? Então, a ideia dessa aplicação é usar em sistemas para os quais é custoso ou impossível colocar sensores para medir todas as variáveis de estado. Então, não é possível medir todas as variáveis de estado, então a gente vai tentar de alguma forma estimar os valores delas. Alguns exemplos de aplicação onde essa ideia de observador de estado é usada muito em sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, são sistemas muito grandes, com a distribuição geográfica muito grande. Então, ao longo da rede de transmissão, vamos pegar a rede de transmissão que é maior, você tem pontos em que os valores das tensões e correntes, os valores são críticos, são informações críticas que você precisa conhecer e não tem como você ter um sensor nesses pontos críticos justamente pelo tamanho da rede, pelo custo que seria você colocar esses sensores todos nesses lugares. Então, é uma aplicação, um tipo de sistema onde se usa muito a ideia de observadores de estado. Você coloca sensores apenas em algumas posições estratégicas e com essa medida de sensores você estima o restante das variáveis de estado do sistema. Outra aplicação em que isso é muito usado é em robótica móvel. Então, vamos pensar, por exemplo, no controle de um drone, de um quadricóptero, onde para você fazer a realimentação você precisa conhecer a posição no espaço posição e a velocidade desse robô. Então, isso é difícil você determinar a posição. Então, você vai usar outros tipos, sensores que medem outros tipos de variáveis, para a partir dessas medidas, você tentar estimar a posição. Certo? Então, em robótica, o estimador que é mais usado é o chamado, o famoso filtro de Kalman. Então, isso é a aplicação de observadores de estado para a estimação das variáveis de estado do sistema. Então, vamos agora restringir essa ideia a sistemas lineares, invariantes no tempo. Então, aqui tem um modelo de estado. Veja que esse modelo não tem o termo de transmissão direta também, como nós fizemos na aula de realimentação de estado. Nós vamos estudar o caso em que o termo de transmissão direta é nulo, mas sem perda de generalidade. Todos os resultados que nós vamos ver aqui são aplicáveis. Um pouquinho mais de conta ao caso em que a matriz D é diferente de zero. Muito bem, então a ideia é o que é que nós queremos? Nós não temos a medição de todas as variáveis de estado, então queremos estimar. Então a ideia simples então tá bom, então vamos criar uma cópia do sistema, com a mesma matriz A, a mesma matriz B. Essa cópia do sistema é um software.
Então, eu vou implementar essas equações, esse sistema de equações diferenciais em um software. E, né, como, né, é um software mesmo, então eu tenho acesso à variável estimada, que é o x-chapéu. Né? X-chapéu é a estimativa da variável x. Então, parece uma boa ideia, a princípio funcionaria, mas qual seria o problema? Né? Quando é que essa cópia, então, em princípio, a cópia teria a mesma resposta do original, né? Já que estou aqui supondo que é uma cópia perfeita, não estou nem discutindo questão de erro de modelagem ou imprecisão, né, dos parâmetros do modelo, estou supondo que a cópia é perfeita. Mas aí o que é que vai acontecer? Por que é que essa cópia, qual é a condição para essa cópia ter a mesma resposta do original, né? A resposta do sistema linear depende da entrada, claro. Então, se a entrada for a mesma, a gente pode aplicar a mesma entrada, né, na cópia, mas depende também da condição inicial, né, que é a resposta livre. E a condição inicial, eu não posso, né, eu vou ter dificuldade de inicializar a cópia do sistema com o mesmo estado inicial do sistema original, porque esse estudo todo que a gente vai fazer justamente é porque a gente não consegue medir o estado. Então, a gente não tem como saber quem é o estado inicial. Certo? Então, a gente não tem como garantir que a resposta da cópia vai ser igual à resposta do original. Então, a gente define o que se chama de erro de observação, que é a diferença entre o estado real e o estado estimado. E o objetivo do observador, do estimador de estado, é fazer com que esse erro tenda a zero, né? Então, que x-chapéu, o estado estimado, seja igual ao estado real. Usando essa ideia, né, que a gente chama aqui de observador de malha aberta, essa ideia que eu acabei de apresentar, o que é que vai acontecer? Se eu subtraio a equação de estado, né, do estado real dessa cópia aqui, o que é que eu vou obter? O x ponto menos x-chapéu ponto, que é o E ponto, igual a AE. Tá? Então, essa daqui é a dinâmica, são as equações que caracterizam a dinâmica do erro de observação. Então, o que é que a gente vê aqui? Esse aqui é um modelo de estado, né? Essa entrada. Então, primeira coisa, né? Para o erro tender à origem, tender a zero, essa matriz tem que ser estável, né? Se não for, assintoticamente estável, né? Se não for, o erro não vai para zero. Se a matriz A for instável, então a estimativa de x diverge do x real. Então, não vai funcionar o observador. E mesmo que seja estável, se o sistema for lento, essa estimativa esse erro vai convergir para zero lentamente também, né? Então, assim, não é uma boa alternativa, né, esse observador de malha aberta. E ele, assim, é uma ideia simples, né, mas a gente não está usando aqui informação preciosa, né? Então, qual é a informação que nós temos que não está sendo usada aqui? É a saída do sistema, né? Quais são as variáveis de saída do sistema? As variáveis de saída são as variáveis onde a gente põe um sensor, né, para medir. A gente se interessa por essas variáveis, uma tensão, uma corrente, uma velocidade, né? E a gente quer monitorar essa variável, a gente coloca lá no sensor, né? Então, a gente tem essa informação, né? A gente tem essa informação. Então, nessa informação aqui, né, nessa variável aqui, informações do estado estão presentes. Né? No sistema linear, essa saída é uma combinação linear dos estados. Tá? Então, nós temos informações dos estados na variável de saída. Por que não usá-las? Né? Então, vamos ver como é que nós podemos usar essa informação. Aqui é um esquema do observador de malha aberta. Então, aqui seria o sistema real e aqui seria a cópia. Tá? Veja aqui, que é uma representação em blocos aqui do sistema linear, x ponto igual a x mais bu, né? Y igual a cx. Tá? Maneira de representar graficamente o sistema linear. E aqui a cópia do sistema, eu nem coloquei aqui a matriz C, né? Porque a gente quer estimar o estado, a gente quer o x-chapéu, né? Então,
a gente não está usando essa informação, né? Então, uma ideia bem melhor é usar essa informação para quê? Né? Para a gente obter uma melhor estimativa, fazer um estimador mais rápido, estável, né? Garantir tudo aquilo que a gente quer. Então, eu vou pular logo aqui para mostrar para vocês o que é que a gente pode fazer. Então, essa parte em vermelho aqui, a gente está usando a informação da saída. Aí veja que aqui, agora eu coloquei uma matriz C aqui no observador, e aqui eu tenho uma estimativa da saída. Então aqui eu tenho a saída medida, então isso aqui eu disponho dessa saída. Tenho a saída medida e aqui eu tenho a estimativa da saída, obtida a partir do observador. A diferença entre essas duas, eu vou, de uma certa forma, realimentar, né? Mas para onde? Para a estimativa aqui, para a equação aqui do estimador, né? Ah, eu não preciso de um atuador aqui? Não preciso de nada. Isso aqui, de baixo, que é o observador, isso aqui é um software, certo? É uma coisa que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, né, incluir, isso aqui são equações, né, que eu vou resolver. Então, eu posso incluir esse termo aqui na equação, sem problema, né? Certo? Então, essa diferença entre a saída real e a saída estimada vai ser colocada aqui. Isso aqui tem um nome, né? Que é o nome que se usa em inglês, output injection, não é realimentação, né? A gente pode traduzir como injeção de saída, né? Não é alimentação porque isso aqui não é um sistema real, né? Então, isso aqui é uma cópia do sistema, cópia em software do sistema que a gente está tentando copiar, né? Do sistema real. A gente está tentando estimar, né? Cuja variável de estado a gente está tentando estimar. E aí eu coloco aqui um ganho, uma matriz de ganhos, né? Matriz L, para multiplicar aqui por esse valor, certo? Então, matematicamente, ó, a gente vai ter, esse aqui é o modelo de estado, a gente tem isso aqui. Tá? Isso aqui é a representação matemática daquele diagrama que eu mostrei. Certo? Então, aqui na estimativa, na equação dinâmica aqui do estimador, antes era só a cópia do sistema, a x chapéu mais BU, eu coloquei aqui esse termo, que é a injeção de saída. Tá? E aqui eu tenho a estimativa da saída estimada, né? A saída observada. Então, aquilo que eu já falei, né? A gente chama essa realimentação de injeção de saída. Repito aqui a equação do erro de observação. Então, quando eu subtrair, né, a equação do modelo do sistema pela equação aqui do observador, tá? Eu vou ficar com essa equação aqui, tá? Da dinâmica do erro de observação. Então, qual é a mudança agora? A mudança agora é que eu tenho outro termo aqui, né? Então, isso aqui também é uma equação de estado. Então, para o erro tender a zero, esse sistema aqui tem que ser assintoticamente estável. Então, os autovalores de A menos LC, todos têm que ter parte real negativa. Não é isso? Então, eu vou poder calcular um ganho L. Na verdade, é uma matriz de ganhos, né? Esse L aqui, quando o sistema tem só uma saída. Essa matriz L é uma matriz N por 1, né? Com N linhas em uma coluna. Então, tem N ganhos. Vou poder projetar para que os autovalores dessa matriz tenham todos parte real negativa. Certo? Então, aqui eu coloquei, né? Como eu coloquei no caso da realimentação de estado, os autovalores têm que estar em posições adequadas, né? Para acelerar a convergência de x chapéu para x. Né? Então, posições adequadas envolve ter oscilação na resposta do erro, envolve a rapidez, né, da resposta, o tempo que leva para convergir para zero, né, para convergir para a origem, o erro. Tá? Então, aquela discussão que a gente já teve no caso da realimentação de estado, que eu vou falar também brevemente mais para frente. Então, esse observador, né, conhecido como observador de Luenberger, foi o pesquisador que propôs, assim, isso nos anos 1960,
Na época também o Kalman já tinha estudado, né? O do filtro de Kalman já tinha proposto algo parecido, mas ficou conhecido como observador de Lowenberger. E ele é conhecido como observador de ordem completa, porque o observador, né, que é esse sistema aqui, tem a mesma ordem do sistema que a gente quer observar. Veja que, em princípio, né, eu tenho, digamos aqui, eu tenho uma entrada e N estados, né, desculpe, uma saída e N estados. Então é como se eu já tivesse uma informação, né? Então eu poderia fazer um observador de ordem n-1, que seria um observador de ordem reduzida, mas nessa aula nós não vamos tratar desse caso. Aqui de novo o esquema. Então a gente tem que calcular uma matriz de ganhos L para que os autovalores de A menos LC tenham parte real negativa. Eu esteja na posição desejada. É possível demonstrar, né, que se o par CA, né, se o sistema for observável, os autovalores de A menos LC podem ser alocados arbitrariamente, desde que, né, a gente tem aquela restrição de que os complexos têm que aparecer em pares conjugados. Arbitrariamente, né? Então, a gente já discutiu isso no caso da realimentação de estado, né? Se o sistema fosse controlável, a gente poderia alocar arbitrariamente os autovalores, só que na prática esse arbitrariamente não pode ser tão arbitrário assim, porque se a gente coloca, no caso da realimentação de estado, se a gente colocasse autovalores muito negativos, né, com a parte real negativa, com modo, né, muito grande, para ter uma resposta muito rápida, mas isso implicaria um sinal de controle, um sinal de entrada de amplitude muito alta que os atuadores não podem prover. Isso causaria problemas de saturação de atuadores. Então, na prática, a gente não consegue, né, escolher, né, a rapidez da dinâmica do jeito que a gente quer. Né? Tem as restrições físicas inerentes ao sistema. Já aqui no caso do observador, a gente não tem esse problema porque não tem restrição física no observador. O observador é um software, né? Então, a gente pode calcular ganhos, no princípio, né? Tendo cuidado com questões numéricas, pode calcular ganhos altos, em princípio, né? Que não teria problema, já que são programas de computador. Mas tem um problema prático, que também limita, né, essa escolha dos autovalores relacionados ao erro de observação, que é qual? Né? Se a gente olhar aqui, ó, nesse esquema, a gente usa aqui o sinal de saída, né, para multiplicar por L e entrar aqui no observador. O sinal de saída vem de um sensor, né? Então, quem já teve alguma experiência, né, com sensores, sabe que o sinal do sensor, né, a depender da aplicação e do tipo de sensor, é um sinal ruidoso. Tá? Então, você, no ambiente, e a depender também do ambiente onde está o seu processo, ambiente industrial, um ambiente que tem muito ruído, né, e geralmente ruído de alta frequência. Né? E aí o que acontece? Você tem um ruído aqui, e esse ruído, ó, vai ser multiplicado, né? O ruído que está aqui misturado aqui na saída vai ser multiplicado por esse ganho L. Então o que vai acontecer? Se você escolher os autovalores de A menos LC muito negativos, né? Você vai ter ganhos elevados. E com esses ganhos elevados você vai amplificar o efeito dos ruídos. Certo? Então você vai ter uma estimativa ruidosa, o que evidentemente não é bom para, né, o seu estimador, certo? Então, essa questão do ruído de medição é que limita a escolha a questão prática que limita a escolha dos autovalores muito rápidos para A menos LC. Certo? Então, se o par
CA não for observável, o que é que acontece? Apenas os autovalores observáveis vão poder ser realocados. Tá? Os autovalores não observáveis não são modificados pela injeção de saída. Né? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia de por que isso acontece, aqui eu coloquei, né, o sistema decomposto para separar as partes observável e não observável. Tá certo? Então, a matriz de injeção de saída seria um LO, LNO. E se eu faço aqui A menos LC, tá certo? Eu vou obter essa matriz aqui. E aqui a gente observa, ó, que é uma matriz bloco triangular. Os autovalores são os autovalores de A0 menos AO menos LOCO. E os autovalores de ANO que não são afetados pelo ganho do observador. Então, esses autovalores aqui, os autovalores dessa matriz, que é da parte não observável, não são modificados pela injeção de saída. Tá certo? Então, veja que nesse caso aqui, para o seu observador, para o erro de observação tender a zero, esses autovalores já teriam que ser estáveis. Né? Nesse caso, a gente diz que o sistema é detectável. O sistema é detectável quando os autovalores não observáveis já são estáveis. Senão, você não vai conseguir estimar, vai ter estimador estável para o seu sistema. Quais são os métodos que a gente tem para calcular essas matrizes L? Exatamente os mesmos que nós tivemos, que nós usamos, nós vimos, né, para projetar controladores por realimentação de estado. Então, de fato, esses dois problemas, o problema de projetar um controlador por realimentação de estado, de alocar arbitrariamente os polos de um controlador por realimentação de estado, e o problema de alocar os autovalores associados ao erro de observação, em um observador de Luenberg, são duais. Então, vamos lá. A gente tem aqui o sistema, que a gente quer alocar os autovalores de A menos LC. Por hipótese, o par CA é observável. Se não for, a gente só vai conseguir alocar os autovalores da parte observável. Então, vamos relembrar aqui, vamos relembrar um conceito que nós vimos na aula de controlabilidade e observabilidade, que é o conceito de dualidade, né? Então, esse aqui é o nosso sistema, aqui deixei o DU, né? Eu não vou usar, mas deixei aqui o mais geral. E aqui o sistema dual. Então, no sistema dual, o A é trocado por A transposto, o B é trocado por C transposto e o C é trocado pelo B transposto. Né? Então, é um sistema fictício, ele não existe. Tá? Mas qual é a utilidade dele? É que se esse sistema, que é o nosso, é original, ele for controlável, então esse daqui vai ser observável. E vice-versa. Então, se esse daqui, o primal, é observável, o dual vai ser controlável. Então, a gente pode estender nessa dualidade e dizer o seguinte, olha, se eu projetar, para eu projetar um observador para esse sistema daqui, eu posso projetar um controlador para esse sistema de cá. Tá certo? Então, o controlador que eu projetar para esse sistema daqui vai servir como observador para o sistema de cá. Então, o primal, né? E a gente sabe projetar um controlador para esse sistema daqui foram os métodos que nós vimos, o método usando a forma canônica controlável e o método usando a fórmula de Acker. Tá certo? Então, como é que a gente vai projetar o observador para o primal, projetando um controlador para o dual? Vou projetar um controlador trocando A por A transposto e B por C transposto. Então, a matriz de ganhos que eu vou calcular aqui vai ser a matriz L transposta, né? Essa é a matriz L transposta. Pronto. Então, não vamos precisar aprender nenhum método novo. Vamos só fazer essa correspondência. Então, o primeiro método, que seria usando a forma canônica controlável do dual, no caso, para o sistema primal, é a forma canônica observável, né? Então, vamos usar a dualidade e aplicar o projeto de controlador, mas para o sistema dual. A matriz de controlabilidade do sistema dual,
né? Eu não vou substituir A por A transposto e B por C transposto, então vai ficar assim, ó. Tá? A primal seria B, AB, A2B, etc. Aqui vai ser C transposto, A transposto, C transposto, etc. Tá? Essa matriz aqui, se você observar bem, é a matriz de observabilidade transposta, que eu já coloquei aqui, né? Se eu fizer o transposto aqui, vai ser cada termo desse transposto, eu vou botar um embaixo do outro, né? Então eu vou ter aqui, ó, C, que é o transposto de C transposto. Aí o transposto disso é o transposto do produto, mas na ordem invertida. Então o transposto disso aqui vai ficar CA. Então vai ficar C, CA, CA ao quadrado, etc. Tá? Essa matriz aqui é a matriz de observabilidade transposta. O polinômio característico da matriz A transposta é o mesmo da matriz A. É isso? Se o polinômio característico não é o determinante de SI menos A, então se eu faço a matriz A transposta, o determinante não se modifica. Tá? Então é o mesmo. E aqui tem aquela matriz de Toeplitz que a gente viu, né, que a gente usa no caso do projeto do controlador para fazer a transformação do sistema na forma canônica controlável. Tá? A mesma coisa aqui. A mudança de base, x igual a x barra, tá? Só que no caso de controlabilidade, que é a matriz de controlabilidade vezes t. Então, a matriz de controlabilidade nossa agora é o transposto. E essa transformação, eu fazendo, vai colocar o sistema na forma canônica observável. Você, poxa, mas aqui é a forma canônica controlável, né? A forma canônica controlável, mas na forma canônica controlável original, aqui era A, aqui era B e aqui era C, né? Então, o que acontece? A matriz A, na forma canônica observável, é essa matriz aqui, só que transposta. Tá? Então, quando transpuser isso aqui, ó, essa linha onde tem menos os coeficientes do polinômio característico vai aparecer aqui na última coluna, né? Quando eu fizer aqui o transposto. A matriz C transposta está tomando lugar da matriz B, ó, ela vai ficar uma matriz de zeros com 1 no final, né? Quando eu fizer ela transposta, essa aqui vai ficar deitada. E os coeficientes do numerador da função de transferência vão agora aparecer na matriz B. Né? A matriz B vai ser essa matriz aqui em pé, vai ter os coeficientes do polinômio característico. Então veja que eu obtive isso sem precisar aprender uma nova transformação específica da forma canônica controlada, da observada. É só aplicar a dualidade e aplicar a mesma transformação que a gente viu no caso do controlador. Tá certo? Muito bem. Então, aqui é a mesma coisa. Para calcular no caso agora, o observador. A matriz, quando eu fizer o A transposto menos C transposto L transposto, né? Eu só vou mexer nesses elementos aqui. Essa forma aqui vai ser preservada. E os autovalores, o polinômio característico de malha fechada vai ser, tá, o polinômio. Então, já passei aqui, né? Eu vou modificar esses elementos aqui. Então, se eu quiser que o polinômio característico desejado seja esse aqui, eu vou calcular os L's para que cada elemento desse seja os coeficientes do polinômio desejado aqui, que eu estou representando como alvo. Certo? Então aqui, ó, é a matriz L transposta, certo? Na base modificada. E o cálculo exatamente idêntico ao cálculo que nós vimos no projeto de controlador. Uma vez eu calculando essas matriz L transposta, eu vou obter a matriz na base original fazendo, né, essa conta. Então, do mesmo jeito que no caso que nós vimos do controlador, quando o sistema tem uma saída apenas, esse ganho, nessa matriz de ganhos L é única, tá? Para a alocação que você escolheu. Se tiver mais de uma saída,
Não, aí você tem mais grau de liberdade. E também, né, também essa observação que eu fiz no caso do controlador, para calcular o ganho L não é preciso escrever, né, obter essa forma aqui, né, esses zeros e uns aqui a gente já sabe que tem, a gente já conhece, né, a forma canônica, como fica, né, a gente só precisa saber, né, quem são os alfas e os as, né, e a matriz de transformação, né, para poder obter o L final. Tá? Então, bem semelhante, então aqui tem um exemplo, é o caso do controlador. Então aqui eu peguei um sistema 3x3 para vocês verem o procedimento, né? Esse aqui também, essas contas aqui não são triviais de fazer à mão, né? Dá para fazer, mas é muito trabalhoso. Aqui a ideia é ter um sistema maior para vocês poderem ver o procedimento, tá? E vocês podem conferir usando um software de cálculo matemático ou calculadora. E para fazer na mão, vocês podem pegar um sistema de segunda ordem, né? Onde os cálculos são mais tranquilos. Tá? Então, o polinômio característico dessa matriz A é esse daqui. A matriz de controlabilidade do dual, tá certo? Então, a gente ainda está com aquela ideia de trabalhar com um sistema dual e projetar um controlador para o dual. Então, a matriz de controlabilidade do dual, que é a de observabilidade do primal transposta, é essa daqui. Tá? Você verifica aqui, o posto dessa matriz é ter esse sistema que é observável. O posto é 3, né? Que é a dimensão da matriz. Polinômio característico, a gente monta a matriz de Toeplitz, tá? Do mesmo jeito que a gente fez para o controlador, tá? A partir aqui dos coeficientes desse polinômio. A matriz de mudança de base. E fazendo essa mudança, nós obtemos as matrizes A e C transpostas, né, na forma canônica controlável, que corresponde às matrizes A e C na forma canônica observável. Então, eu vou querer alocar os autovalores nas posições -1, -2 e -3. Com isso, eu tenho os coeficientes do polinômio desejado. E aí eu faço aquela continha bem simples, né, para achar os L's. Então, os L's, né, para fazer essa alocação tem esse valor, -2, 9 e 11. Aí multiplico pela matriz inversa de Q para achar os L, que no caso L transposto, na forma original, na base original que dava esses valores aqui, esses -20, 20 e 9. Tá? Então depois vocês podem conferir que essa matriz L, né, então vai ser uma matriz em pé, né, que é L transposto, ela faz com que os autovalores de A menos LC sejam -1, -2 e -3. A gente pode também usar a mesma ideia para estender ou para adaptar a fórmula de Ackermann, né, ao caso da observação. Né? Então, vamos lá. O sistema dual, essa aqui é a matriz de controlabilidade. Então, eu tenho um polinômio característico desejado que eu escolho. Qualquer, né, com os alfa. A única coisa aqui, do mesmo jeito que para a controlabilidade, esse polinômio desejado e o polinômio original da matriz A não podem ter raízes em comum. Pronto, e aqui é a fórmula de Ackermann para a controlabilidade do sistema dual. Então, o meu ganho transposto aqui, o L, a matriz linha com tudo 0, 1 na última posição. Aqui é a matriz de controlabilidade do dual elevada a -1, a controlabilidade do dual é a observabilidade transposta, vezes o polinômio característico desejado, né, substituindo o escala S pela matriz A transposta, que é a matriz A do dual, né? No dual, a matriz A vira A transposta. Fórmula de Ackermann, você aplica e já tem diretamente o L. Mesmo exemplo, tá aqui o... Tá? Não vou fazer as contas detalhadas, né? É só produto de matriz, aqui é a matriz de observabilidade transposta. Então, essa seria a forma para calcular o L transposto. 0, 0, 1, né? São 3 elementos. Essa matriz aqui elevada a -1. E aqui o polinômio desejado, com S substituído por A transposto.
Se vocês fizerem essa conta, vocês vão obter, tá, o mesmo valor obtido. No caso da forma canônica observada. Muito bem. Então, tudo muito parecido, né? Com o caso do sistema controlável. Agora, o observador em si tem uma aplicação, estimar os estados, né, quando a gente não tem sensor para medir todos eles, né? Posso querer estimar só por estimar mesmo, porque essa informação é relevante, que eu quero monitorar no sistema, né? Mas a gente pode usar também isso para realimentação de estado, no caso em que os estados não são medidos, né? Então nós vimos que se o sistema for controlável, a gente pode ter um sistema em malha fechada com os autovalores arbitrariamente escolhidos por meio da realimentação de estado. Mas se eu não tiver os estados para medir, eu não posso fazer realimentação de estado. Então não posso ter essa alocação arbitrária. Então a ideia lógica é, poxa, eu não posso, né, medir o estado, mas eu tenho a saída e com essa saída eu posso montar um observador, né? Eu posso programar um observador. Tá certo? E o que é que acontece se ao usar o observador, em vez de eu realimentar o estado real, eu realimentar o estado estimado? É o que nós vamos ver agora. Então, eu vou ter aí duas dinâmicas, né? Eu vou ter a dinâmica do estado e vou ter a dinâmica do estado observado, né? Ou do erro de observação. Então vamos usar o observador de Weinberger, né? O observador de ordem completa que nós vimos há pouco. O erro de observação, a diferença entre o estado real e o estado estimado. E a dinâmica do erro de observação foi essa que nós vimos, né? Já sabemos até calcular o L, né? Para alocar arbitrariamente os autovalores de A-LC. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou escolher um ganho, né? Eu vou fazer a realimentação do estado estimado, tem um ganho, né? O igual a menos K x chapéu. Eu vou escolher esse ganho, de modo que A menos BK seja estável, e vou escolher o ganho L do observador, de modo que A menos LC seja estável. Né? Se o sistema for controlável, eu posso achar um ganho, eu posso alocar arbitrariamente os polos. Se ele não for, tá? Para ser estável, os autovalores não controláveis, que eu não consigo alterar por realimentação de estado, já tem que ser estáveis, né? Nesse caso, o sistema seria o que a gente chama de estabilizável. Né? Então, eu tenho que poder estabilizar, senão esse esquema que eu vou mostrar não funciona. Então, A menos BK estável, A menos LC estável. E vou aplicar, tá, a realimentação do estado observável, U a menos KX chapéu mais R. Aí o que é que vai acontecer? Eu substituí, tá, esse U. Eu fiz o quê? Né? Eu escrevi o sistema de malha fechada, mas eu escrevi o sistema de forma aumentada, onde eu coloquei como variáveis de estado o X e o X chapéu. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando eu substituir aqui o U, eu vou ficar AX menos BK x chapéu mais R. AX menos BK x chapéu mais BR. Né? Mas BR, né? Esqueci de falar aqui BR, né? O B multiplica o U vai multiplicar o R. E esse bicho aqui de baixo ó, vai ficar x chapéu ponto igual a AX chapéu menos BK x chapéu. E aqui tem ó, menos LC x chapéu, né? O Y chapéu é 6x chapéu. Então vai ficar A menos BK menos BL x chapéu. A menos BK, desculpe, menos LC x chapéu. Tá? Aqui multiplicando. Mais LC x, né? Y é CX, aqui vai ficar mais LCX. Ó, LCX. Opa! Mais BR, né?
mais BR, né? O B está multiplicando o R, ele vai aparecer aqui também. Então, esse é o sistema aumentado em malha fechada. Uma matriz complicada aqui, né, para a gente saber o que acontece, quem são os autovalores, né, que estão envolvidos. Então, o que é que a gente faz? Né? Esse x-chapéu que está tentando estimar o x, né, não é a dinâmica dele em si que é a mais importante, né? Não é Claro, o valor dele é o que a gente quer que vai dar a estimativa do x, mas para a gente analisar o comportamento global aqui, né, o comportamento conjunto aqui do sistema com observador, é mais útil que a gente monitore o erro de observação, né? Então, a gente vai fazer uma mudança aqui, né? Em vez de a gente representar o x-chapéu, a gente vai representar o erro, né? Então, eu vou substituir na representação x-chapéu pelo erro, né? Que é x menos x-chapéu, né? Tá certo? Então, aqui, nessa linha de cá, eu não vou botar... Tá? Não vou usar o x-chapéu, vou usar o erro. E aí, o que é que vai acontecer no sistema aumentado? Vamos pegar a equação de cima. Aqui estava AX menos BK x-chapéu, né? Só que o x-chapéu é igual ao quê? É x menos E. Então vai ficar menos BK, menos BKX mais BKE. Menos BKX mais BKE. Tá? Então aqui mudou porque a variável de baixo agora é E, ficou assim. E aqui embaixo vai ser o E, que eu vou representar, e a gente já viu que é ponto, é A menos LC vezes E. E aí a gente fica com esse sistema bem mais bonito. Ó. Então aqui o Y, CX. Então, esse sistema aqui é muito bacana, né? Essa representação, por quê? Quem são os autovalores desse sistema conjunto? São os autovalores desse bloco e os autovalores desse. Né? Esse aqui é uma matriz bloco triangular. Os autovalores são os autovalores dos blocos da diagonal principal. De A menos BK e de A menos LC. Os autovalores de A menos BK, nós escolhemos para serem, né, sabemos como projetar para serem os autovalores que a gente quiser. E a mesma coisa para os autovalores de A menos LC. Certo? Então, isso aqui essa coisa de eu poder, desses autovalores estarem separadinhos aqui, é o que a gente chama de princípio da separação. A gente vai discutir mais adiante. Já, já. E outra coisa interessante aqui, se vocês olharem o jeitão aqui dessa matriz, ó, dessas matrizes, vocês vão ver que essa variável de estado aqui ela é não controlável. Isso aqui está com aquele jeitão daquela decomposição que a gente faz para separar a parte controlável da não controlável. Essa dinâmica aqui é não controlável, o que é mais ou menos óbvio. Por quê? Porque o erro de observação não depende do sinal de entrada que você aplica. Não depende. Então, ele não vai, né, vai ser afetado pelo sinal de entrada. Então, essa parte aqui é não controlável. O que significa que a função de transferência desse sistema vai ser apenas a função de transferência da parte controlável, que é a mesma função de transferência que seria obtida se você fizesse a realimentação do estado real. Tá? Então, isso é uma... Tá? Então, isso aqui basicamente vai resumir o que eu falei, né? Que eu discuti, né? O sistema aumentado não é controlável. A função de transferência do sistema aumentado é a mesma que seria obtida com a realimentação do estado real, que é essa daqui, C, SI menos A menos BK inversa vezes B. E o fato de eu poder projetar separadamente o controlador e o observador, né, de que um não influencia no outro, é o que a gente chama de princípio da separação. Certo? Como é que a gente escolhe, né, os autovalores de um e de outro? Né? Veja que a gente, nesse caso aqui, a gente está estimando o estado, a gente precisa da estimativa do estado para realimentar, né? Então, é conveniente que o observador convirja, né, antes
vamos pensar no problema regulador, né? Que o erro de observação convirja para a origem antes que o estado, né, tenda a zero, né? Então, é recomendável que o observador seja mais rápido do que a dinâmica do observador mais rápida do que a dinâmica do estado, né? Então aqui tem uma regrinha que não é uma regra estrita, né? Então um valor mágico aí, né? Que se recomenda que a dinâmica do observador seja projetada para ser em torno de 6 vezes mais rápido que aquela do estado, né? Então seria o quê? Seria os autovalores, a parte real ser 6 vezes, né? A parte real do alto valor, dos autovalores dominantes, de A menos BK, né? Mas é uma regra, certo? Só para você ter uma ideia, para, digamos assim, você começar o projeto, mas você depois pode, claro, fazer ajustes, e não é a regra estrita. A depender do nível de ruído do seu sistema, se for muito rápido o observador, pode ficar muito ruidosa, né? Isso aqui afeta basicamente, quando tem muito ruidoso, quando a estimativa é muito ruidosa, afeta basicamente o sinal de entrada, né, do sistema. Então vai causar estresse no atuador. Tá? Então, são questões práticas que não estão aqui no escopo, né, desse curso, mas vocês já ficam sabendo se tiverem que projetar um observador que tem que atentar para esses detalhes. Então é isso. Tá? Com isso a gente encerra a aula. Obrigado pela atenção de vocês.